Então, eu vou, pessoal, fazer uma cliente chamada O Verbo Não Me Pegou. Eu nunca assisti Stranger Things, nunca, nem sei direito quem é Verbo. Mas eu vou fazer o quê? Vou imitar. Eu acho que eu consigo mexer bastante, meu braço tem. Nossa, até escalou. Agora já tá. Vamos virar a tela que aí fica maior, parece mais. Um pouquinho pra frente. Mais um pouquinho. Eu tô preparando aqui. 1, 2, 3 e vai.